bem-vindos ao podcast Um Café Extraordinário, onde aqui a gente vai encontrar um café e a presença de um convidado extraordinário. E hoje com a gente, Alexandre Marques, o CEO da Open Soluções, grande empresa parceira da gente, da mentoria Escolhas Extraordinárias. Muitos médicos acabam trabalhando mais do que 60 horas semanais. É comum a gente ter rotinas muito pesadas, principalmente para cirurgiões que podem exceder até 90 horas. E muitos acabam se perdendo, acabam perdendo parte da renda também, por não entenderem nada de tributação. E hoje a gente vai abrir essa caixa preta. Hoje tem aqui convidado excepcional, Alexandre Marques, que é autor de alguns livros. Já está na 10ª edição do seu livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, que vocês podem conferir também no site da OPE, que a gente vai deixar o link aqui embaixo. Inclusive o lançamento recente, não foi, filho, dessa nova versão? E comemorando também uma nova contratação com a STF. Tá de parabéns. Verdade, verdade. E para nós da área da saúde também tem um livro dedicado, que é Tributação da Atividade da Saúde. Livros recomendados aqui no canal, que vocês podem ficar à vontade para adquirir através do site da Open. Então, Xande, fala um pouquinho pra gente, como foi que você começou a atuar no direito tributário? Olha, a minha história na área tributária, ela vem de algumas décadas. Eu comecei como técnico em contabilidade, terminei o curso no ano de 94 e imediatamente, ali em janeiro de 95, consegui um emprego num escritório de contabilidade. Comecei a aprender contabilidade na prática mesmo, exercendo a profissão. E enquanto eu exercia a profissão, eu fui fazendo o curso de Direito. Quando foi ali em 2001, finalizei o curso de Direito. E é natural, quem tem uma experiência ou vivência na área contábil, faz o curso de Direito, caminhar para atuar na área tributária. E aí, tempos depois, comecei a atuar como advogado, com escritório próprio, depois comecei a entrar na área de treinamento, capacitação. Anos depois de estar atuando nessa área, criei a empresa que hoje é a principal empresa que eu atuo, que é a Open Soluções Tributárias, apesar de eu também manter o escritório de advocacia, são atividades complementares. E nessa atividade de treinamento, eu aprendi muito interagindo com pessoas, rodando o Brasil falando a respeito da temática tributária, e foi essa experiência que me permitiu lançar os livros. A experiência de interação com alunos ali em sala foi o principal motivo para lançar o livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios, como você falou agora. Chegou a 10ª edição recentemente. O livro Tributação da Atividade de Saúde já é fruto de muitas consultorias e assessorias para empresas e para profissionais. E aí essa bagagem de 30 anos agora em 2025, de certa maneira está consolidada e também expressa em resultados que são extraordinários, né? Então essa semana a gente está comemorando um contrato com o Supremo Tribunal Federal, que contratou os nossos serviços por inexigibilidade, e isso é um motivo também de destaque, porque quem é contratado por inexigibilidade é por ter uma notória especialização ou por ter uma exclusividade ali na forma como atua na sua área. Então, para a gente é um troféu, apesar da gente colecionar muitos clientes da área pública e muitos também da área privada. E esses clientes da área pública são importantes porque eles, inclusive, servem para referendar a seriedade do nosso trabalho. Quando um cliente que às vezes contrata o nosso serviço e ele é de um lugar muito distante e a gente tem toda a interação ali online, ele sente uma segurança muito grande quando ele vê que se ele procurar o nome da Open na internet, ele vai encontrar ali inúmeras contratações por diversos entes públicos e agora, inclusive, pelo STF. Para a gente é uma honra imensa também, porque quem faz escolhas extraordinárias automaticamente é direcionado para a Open para um diagnóstico tributário gratuito, onde a gente caminha nessa parceria lado a lado. E eu vou te perguntar, por que é que os médicos, em geral, eles pagam mais impostos do que o que deveriam? Olha, a gente pode dizer que a realidade de pagar mais tributos no Brasil não é exclusiva da área de saúde. Inclusive, em 2020, o IBGE coordenou uma pesquisa e publicou o resultado, que foi assim uma notícia alarmante que até hoje repercute, que é o fato de 95% das empresas no Brasil pagarem tributos a mais. E a gente que conhece dessa área e entende e acompanha as discussões, a gente sabe que não só as empresas pagam tributos a mais, as pessoas físicas também pagam a mais. E olha um exemplo muito comum na área de saúde. Às vezes o médico, embora isso esteja tendendo a diminuir, às vezes o médico ele tem mais de um vínculo CLT ou mais de um vínculo na pessoa física
e ele é tributado na fonte em relação ao INSS em mais de um vínculo. E às vezes ele não cuida de uma coisa básica, que é informar para uma fonte pagadora que o INSS foi retido pelo limite na outra fonte pagadora, para que ele não recolha duas vezes, ou ele não recolha mais. Por quê? Porque aquilo que ele recolher acima de determinado limite não vai acrescentar em nada na aposentadoria dele. É aquilo que a gente chama de indébito, ou seja, um valor que ele paga indevido, que ele tem direito de pegar de volta, mas que está sujeito à prescrição de 5 anos. Ou seja, se ele deixa para cuidar disso lá adiante, ele pode ver ali uma boa quantia que poderia estar formando sua reserva financeira para a aposentadoria, se perder pela displicência dele em relação a esse tema. Uma frase que eu aprendi contigo e eu carrego muito e cito como exemplo, principalmente em algumas aulas, é a de que tributo não agrega valor. E isso é uma coisa importante para médico, principalmente porque a gente não recebe durante a formação, seja ela na graduação ou durante a residência, informações sobre a carreira médica em si. O médico ele passa boa parte da sua formação se dedicando a estudar doenças, algumas patologias, passa por diversas especialidades, menos aquela especialidade que vai cuidar da sua própria carreira. Daí a importância da gente ter uma atenção especializada, como você e a Open fornecem, para todos os seus clientes, que é uma atividade notória, inclusive, e que tem suas honrarias. Haja visto essa nova contratação com a, O o STF. STF. A gente acaba se perdendo muito durante a graduação e poucas pessoas vão ter noção do que é um simples nacional, como é faturado através de lucro presumido ou lucro real. Eu diria que a maioria vai acabar conhecendo apenas o modo simples de trabalhar. Você poderia explicar um pouquinho mais para que as pessoas pudessem entender, para que os nossos ouvintes entendessem um pouquinho mais dessas formas de tributação e qual a impactação específica de cada uma delas na atividade médica? Posso sim. E eu queria só antes pontuar algo que tem muita pertinência, inclusive com o trabalho que você vem desenvolvendo, que é um trabalho que vem impactando muitos profissionais e com certeza vai gerar valor na vida de muita gente que atua na área de saúde, que é o fato de que o universo de conhecimento que é demandado do profissional da área médica, da área de saúde de uma maneira geral, é um universo de conhecimento muito grande e cada vez maior devido à produção científica, vamos dizer, exponencial. E acontece que o médico ele é tão demandado em relação a isso e ao mesmo tempo o mercado impõe a ele cada vez mais ele ser um empreendedor, se não um empreendedor que articula outros recursos humanos para montar uma clínica, um hospital, etc. Às vezes um empreendedor do seu próprio serviço, no mínimo ele é isso. E como empreendedor ele precisa assimilar a ideia de que fazer gestão é uma necessidade de todo mundo que empreende. Então você pode ter um CNPJ apenas para atender em um único hospital, você é um empreendedor da sua carreira, do seu serviço e você precisa dedicar tempo à gestão. O que a gente vê de uma maneira geral? Grande parte das situações que a gente se depara aqui, de profissionais que têm CNPJs e que pagam tributos a mais, decorre do fato de que eles negligenciam atividades de gestão de uma maneira geral, ainda mais na matéria tributária, por dois motivos. É um tipo de conhecimento que ele acha complexo demais para ele se voltar e tentar aprender a assimilar, devido ao tanto que ele tem que aprender da área dele. E segundo, existe quase sempre uma relação de confiança muito grande entre ele e o contador responsável pela sua apuração de tributos e sua escrituração contábil. Então ele acaba entendendo pouco e confiando cegamente naquele que é o seu contador. E aí eu gosto de usar uma analogia que retrata bem o motivo de muitos pagarem a mais. Veja, eu tenho o privilégio de ter como amigo e você é um profissional extremamente competente, mas a sua especialidade não é oftalmo, por exemplo. Então, se eu precisar fazer uma cirurgia no olho, eu tenho toda a confiança em você como amigo, mas eu não posso confiar em você como oftalmo porque você não estudou e não se preparou para isso. Na nossa realidade, na realidade brasileira, o profissional de contabilidade ele é muito demandado para lidar com tributos, numa legislação extremamente complexa, com variáveis relacionadas a processos judiciais e demandas judiciais, só que ele não tem preparo para lidar com todas as variáveis do mundo jurídico.
Ele aprende a lidar com legislação, mas ele não aprende aquilo que se estuda em uma faculdade de direito, aquilo que o advogado tem que assimilar para exercer sua profissão. Então, a visão do contador, que normalmente assessora as empresas, é uma visão parcial. Às vezes, é um profissional muito qualificado que se esmera e faz tudo corretamente, mas, na regra, ele não tem nem formação para ser exigido em relação a questões que são afeitas à área jurídica. E aí, o médico, muitas vezes, ele confia cegamente nesse profissional e isso leva ele a pagar mais. E aí, por exemplo, decisões sobre ser do lucro presumido, do lucro real, do Simples Nacional, que são os 3 principais regimes tributários que a gente tem no nosso país, é uma decisão que muitas vezes o contador orienta o profissional não pensando exatamente no bem daquele profissional. Às vezes ele pensa na conveniência dele. A gente vê, inclusive, alguns profissionais de contabilidade que eles preferem fazer assessoria de empresas que estão no Simples devido à redução da quantidade de trabalho que o optante do Simples acaba proporcionando. E aí ele não está muito preocupado, às vezes, se o profissional está pagando mais ou menos, ou às vezes está pagando mais e ele acha que é pouco mais para justificar sair do Simples e ir para outro regime. E aí ele não se preocupa, por exemplo, quando se trata de uma clínica que vai crescendo, que vai tendo custos pesados, ele não se preocupa em fazer a conta para ver se é melhor sair do lucro presumido e ir para o lucro real. E essas variáveis precisam ser analisadas e precisam ser discutidas por quem entende. E às vezes o olhar só do contador não é suficiente. Interessante, e uma coisa que eu falo e que eu vejo no dia a dia é que médico geralmente acaba se acomodando com muitas das coisas, gosta de ficar em uma situação onde é confortável para ele não ter que lidar com essas situações. Algumas pessoas que têm a visão um pouco mais empreendedoras vão buscar informações como essa, vão buscar parcerias, mas a maioria realmente fica presa a gestões de empresas que vão acabar gerindo a carreira dela e cobrando uma fatia dos seus ganhos por isso, além dos impostos que podem estar sendo pagos de forma indevida. E aí a gente pensa, muito médico hoje no Brasil acaba tendo algum raciocínio de que achar o normal pagar muito imposto e que não se tem nada o que fazer a respeito. O que você diria para essa pessoa, esse médico que pensa assim, que é normal pagar muito imposto? E qual seria o momento certo para ele começar um planejamento tributário para a carreira dele? Pronto, excelente. A gente pode dizer, inclusive, começando pelo final, que esse planejamento da tributação, ele começa, via de regra, quando o profissional entra no mercado. Inclusive, quando ele entra no mercado hoje, muitas vezes, ele recebe propostas que impõem a ele a necessidade de ser uma pessoa jurídica, ou então de ele se filiar a uma cooperativa, e quase sempre a decisão dele é orientada pela necessidade. Eu preciso daquela oportunidade, então eu vou me adequar ao que estão me exigindo. E aí ele precisa entender que com o passar do tempo há uma tendência de, se ele exerce bem a profissão, ele ir aumentando o seu nível de receitas, e isso é o natural, é o que a maioria almeja. E à medida em que as receitas se tornam maiores, esses detalhes, essas variáveis que permitem a ele pagar menos, fazem uma grande diferença. E a gente pode dizer que, em grande parte, os profissionais eles pecam principalmente em não analisar questões jurídicas que, para a área de saúde, permitem uma tributação reduzida, especialmente em se tratando de imposto de renda e CSLL, que são os 2 principais tributos federais que incidem sobre o lucro. E esse lucro, se é o lucro presumido, ele é calculado de acordo com a lei em percentuais muito elevados, mas depois de discussões jurídicas muito demoradas que se arrastaram aí por anos nos tribunais, é possível, na maioria das atividades de saúde, fazer adequações para reduzir a carga tributária desses 2 tributos. E é uma coisa que eu trato, inclusive, no livro, e só para lhe dar uma ideia, a gente está falando de uma economia potencial de pelo menos 5,4% do faturamento. Então, quando a gente fala de 5,4% do faturamento talvez está sendo pago indevidamente, imagina isso no longo prazo. E aí você que inclusive entende muito de finanças teria condição de fazer uma conta até mais aprimorada
imagina o que seria 5,4% no início da carreira, que poupados seriam investidos em um investimento com juros capitalizados e o efeito disso na bola de neve aí da acumulação financeira. Então a gente está falando de números que podem ser muito expressivos e fazer diferença no final da carreira do profissional. Até porque, puxando um gancho para investimentos, porque quem faz a mentoria Escolhas Extraordinárias conta também com suporte em finanças, justamente nesse sentido, porque mais importante do que a pessoa ter a conexão com qual o real propósito dela para fazer escolhas direcionadas para uma carreira de sucesso, é importante que essa carreira se mantenha. E quando a gente pensa nesse tributo todo que a pessoa pagou de 5%, principalmente desde o início da carreira, o que é importante para girar aquela bola de neve, quem sabe, que o começo do investimento, dos investimentos, é o mais importante de todos, porque são justamente os juros compostos quem vão compor a maior soma da carteira no final do período, quando a pessoa vai estar se programando para sua independência financeira. E vem aquela preocupação. E esse imposto que a pessoa pagou durante esses anos? Vamos supor de uma pessoa que já está no mercado há 5, 10 anos. Isso está perdido? Isso está perdido além daquele horizonte de 5 anos, que é o horizonte que, olhando para trás, é o que delimita a prescrição. E é uma pena, porque muitas vezes a gente assessora empresas que têm valores a recuperar expressivos, a gente recupera, mas a gente gostaria de ter a oportunidade de recuperar para além dos 5 anos, porque a gente vê que a empresa teria direito, mas aqueles valores já estão corroídos por esse instituto de direito, que é o Instituto da Prescrição. E isso, a gente pode dizer, muita gente está incorrendo nisso hoje. Por quê? Por negligenciar a temática, vamos dizer, gestão, e mais especificamente a gestão tributária, ela acaba que hoje ela está perdendo um pedaço desse crédito que ela pagou a mais de 5 anos para trás. Ela está arrastando um prejuízo que ele vai se tornando maior a cada mês que passa. Por isso que, respondendo inclusive a parte da sua pergunta, qual o melhor momento para se tomar uma providência em relação a isso, o melhor momento eu posso dizer que é ontem. Mas se ontem não foi tomada nenhuma providência, o profissional que de alguma maneira está sujeito à tributação, que é a regra, a gente precisa alertá-lo. O melhor momento, dado que não é possível voltar no tempo, o melhor momento é hoje. É, meu amigo, talvez você tenha aí dinheiro a ser resgatado e não sabe. Talvez seja o momento de procurar uma unidade, uma instituição especializada como a Open para te ajudar nisso. Quando a gente pensa também em pessoas que acabam se incorrendo, por exemplo, vai fazer um investimento com financiamento para fazer uma faculdade particular. Outras pessoas têm alguns gastos um pouco mais elevados para sair do país. Essa pessoa tende a voltar de uma certa forma um pouco desesperada. E ao longo de sua experiência na sua profissão, tendo contato com muitos médicos também, você concorda que a necessidade ela acaba matando a estratégia nesse início de carreira? Sim, eu entendo que a necessidade faz a pessoa atropelar várias coisas importantes e o bloqueio que é natural de todo ser humano quando ele se depara com o desconhecido faz ele negligenciar aquilo. Agora tem um outro aspecto que eu ainda não tinha pontuado, que é o fato de que muitos profissionais, e você fala muito disso na sua mentoria, muitos profissionais eles se entregam ao trabalho de uma tal forma que eles querem fazer volume, inclusive para gerar mais renda e compensar aquele sacrifício todo e aquele investimento todo que foi feito na carreira, na sua formação, que ele acaba deixando à margem assuntos como esse. E eu acho curioso isso porque às vezes a gente tenta agendar uma reunião com um empresário da área médica, que ele, além de dono ou sócio da clínica, ele também atende. E ele acha mais importante, na agenda dele, ele prestigiar o atendimento de um paciente do que ele abrir um espaço na agenda para ouvir a gente que talvez leve para ele o faturamento equivalente a 1.000, 5.000, 10.000 pacientes. E aí ele fala, não, eu não posso atender porque eu estou com a agenda muito apertada, eu vou delegar isso para outra pessoa e às vezes delega para o administrador tratar de um assunto que equivale a 1 mês, 2 meses, 3 meses de trabalho dele. Então isso não faz absolutamente nenhum sentido, mas porque
porque o ser humano tem essa tendência de, diante do desconhecido, ele arranjar alguma desculpa para não enfrentar o problema. Ele simplesmente se esconder através de algum argumento que justifique para ele que ele tem uma outra razão para não dedicar atenção àquilo. É como a gente costuma falar, muitas vezes o médico ele se torna um excelente empregado da empresa dele. E o empregado que ao mesmo tempo que é o que chega mais cedo, sai mais tarde, que trabalha e faz hora extra sem reclamar nada mais, às vezes também, e não raramente, é o empregado mais caro da empresa que ele tem. É aquela história, né, de quem trabalha demais acaba ficando sem tempo para ficar rico. E às vezes o médico ele acaba se prendendo tanto nesse comodismo e nessa agenda fixa, nessa rotina, que ele acaba criticando a forma como ele tá, porque ele vai se cansar demais, ele vai ter um desgaste mental a mais do que o esperado. Isso é comum trazer frustração para esse médico, sendo que às vezes ele poderia traçar estratégias para reduzir a carga tributária e poder desapegar principalmente de uma agenda para aproveitar o equilíbrio na vida, tendo uma vida com a família mais equilibrada, tendo encontro com amigos, que deixa ele um pouco mais satisfeito e mais disposto a produzir, talvez produzindo com resultados até mais satisfatórios. Você acha que quando a gente traz essa redução de carga tributária, pela sua experiência também, você acha que isso tem contribuído de uma forma positiva nos seus clientes? Sim, o impacto ele é muito evidente. A gente vê, por exemplo, empresários que, em função dessa redução da carga tributária, que representa no mínimo 5,4% do faturamento, mas pode chegar a um patamar maior, isso dá um fôlego financeiro para a empresa que permite, por exemplo, ela fazer um financiamento de um equipamento que vai gerar mais receita. Ela pode fazer, inclusive, um investimento em uma formação adicional daquele profissional ou dos profissionais, e tudo isso pensando que a economia tributária, a economia com aquilo que não agrega valor, que é o pagamento de tributo, pode ser direcionada para um investimento que vai aumentar, expandir as receitas do negócio. Então, quando a gente para olhar de fora e conversa como a gente está conversando aqui sobre esse assunto, quem para ouvir a gente percebe que é tudo muito lógico. Não existe muita razão justificativa para o profissional que paga tributos, principalmente no seu CNPJ, ele não se debruçar sobre isso, ele não dá atenção para essa matéria. Ele continua gastando tempo, via de regra, trabalhando demais, às vezes se entregando a muitos plantões, quando ele pode parar e, a partir de uma conversa, economizar muitas madrugadas aí perdidas nos hospitais. Com certeza. E já a gente puxando esse gancho também, uma coisa que me vem na cabeça é, com toda a sua experiência, qual foi o erro mais caro que você já viu um médico cometer? Olha, via de regra, eu posso dizer que o erro comum que leva as pessoas a pagarem a mais, ele decorre dessa negligência ao tema. Eu lembro de um cliente especificamente que, num trabalho de vendas com o nosso consultor de vendas, ele fez um agendamento com um médico que no dia ele preferiu ficar atendendo os pacientes e nos direcionou para o administrador nos atender. O administrador, embora muito preparado, solicitou informações adicionais, mandou dados da clínica para a gente fazer esse diagnóstico que, via de regra, é gratuito. Fizemos esse diagnóstico e apontamos que a empresa tinha um potencial de recuperação tributária muito grande, fora a economia que ela poderia ter dali por diante. E aconteceu que esse administrador, coincidentemente, recebeu uma proposta para ir para outra empresa. Ele, inclusive, manteve o contato com a gente em favor dessa outra empresa, e aquele médico que tinha delegado essa atribuição, nós tentamos contato novamente e ele continuou preferindo atender os seus pacientes ao invés de nos escutar, pois essa clínica ela tinha um potencial de recuperação ali que seguramente beirava R$ 1 milhão, considerando os últimos 5 anos. Então a gente imagina o que seria esse R$ 1 milhão investido em uma aplicação financeira, e isso gerando aquela bola de neve que você bem entende no longo prazo. E aí eu vou até aproveitar e falar, né? Ainda mais agora com Selic a 15%. Com certeza. Selic a 15%, pessoal, significa o seguinte, que a cada 5 anos esse capital ele dobra.
Seria em 5 anos, o dinheiro tá ali parado, você fazer 2 milhões fazendo absolutamente nada. E isso com apenas uma recuperação tributária, que é um parênteses para fazer. Esse 1 milhão aproximado que ele falou é em recuperação de tributos, não é recuperação da clínica toda. É só o que ele teria de tributos para resgatar, não é isso mesmo? Tributos e tributos pagos a maior. E aí é que eu acho interessante, né? Por que que o empresário da área de saúde às vezes negligencia isso? Não há absolutamente nenhuma justificativa, a não ser essas razões de ordem humana e natural, de ele, diante do desconhecido, temer aquilo que às vezes está incrustado na mente das pessoas por conta de uma cultura popular equivocada. Quer ver um outro problema? É o empresário que ele acha que se ele for buscar algum valor para que o governo devolva, ele vai ser perseguido pelo fisco e a fiscalização, inclusive, vai até a casa dele para poder expropriar seus bens para pegar de volta aquilo. E é outro equívoco muito grande. Hoje, a Receita Federal, ela baseia os seus controles, as suas exigências em documentos e informações de natureza eletrônica. E com a reforma tributária, isso vai inclusive aumentar, de sorte que não há pessoalidade na análise que a Receita Federal faz. Ela não analisa com pessoalidade para dizer, olha, esse aqui é Dr. David, e Dr. David ele está ganhando muito dinheiro, ele está me pedindo de volta e eu estou achando que deve ter alguma coisa errada, eu vou indeferir. Não é assim que as coisas funcionam. E muito da cultura popular, vamos dizer até do empresário com a mente mais antiquada, está, vamos dizer, prejudicando profissionais de recuperarem esses valores que às vezes eles têm direito. E com um detalhe no aspecto financeiro, viu? Se a gente faz uma recuperação hoje, a gente resgata os valores que ele pagou a mais atualizados pela Selic. Só que olha a diferença. A Selic que ele traz para hoje é sem capitalização. A economia que a gente proporciona para ele daqui por diante, se ele faz um investimento com aquilo que ele deixa de pagar mais para o governo, é com a capitalização da Selic. E que diferença isso faz no longo prazo, hein? E isso é uma coisa de extrema importância, porque até o momento a gente falou do que é resgatado, do que a pessoa pagou a mais. Só que ainda tem esse ponto-chave, porque quando você chega nesse ponto de inflexão, que descobriu que estava pagando muito a mais, consegue resgatar ali até 5 anos e projeta, vamos supor, que o médico ele ainda vai trabalhar no mínimo aí até os seus 50, alguns outros espera-se até os 55 anos de idade. Esse seria o ideal. Então você teria aí nada, nada, vamos supor, 15 a 20 anos de economizando, pagando menos tributos, você podendo investir mais e podendo remir, podendo encurtar esse tempo de independência financeira. Eu falo esses 50 a 55 anos que é proposital e uma forma de provocar. Que uma das coisas que a gente fala na mentoria, que é um dado até alarmante, é o fato de hoje o médico no Brasil viver menos do que a média na população geral. Aquele paciente hipertenso, diabético, que você dedica a sua vida para salvar aquela vida, vive mais do que você. É basicamente trocando vida por vida. Então, ter uma estruturação e um plano de carreira, pensando nesses pontos chaves e nessas perspectivas, eu acredito que além de ajudar o médico a chegar a um período de independência financeira mais cedo, ele vai conseguir planejar sua vida para poder desfrutar mais. Porque não vai adiantar de nada ele ser surpreendido com um infarto aos seus 50, 60, 65 anos e deixar para trás aquele patrimônio sem poder ter feito ou sem poder ter usufruído daquilo de fato com as pessoas que mais deveriam interessar na vida dele. A família, os filhos, tá próximo dos amigos e de todos aqueles que participaram daquele crescimento com ele. E se você pudesse deixar umas dicas rápidas para aquele médico que está começando a carreira, quais dicas seriam? Olha, a principal é que ele, sendo demandado pelo mercado para atuar em determinado formato, e a regra hoje é que o mercado exija dele CPJ, que ele busque conhecer minimamente as implicações do regime tributário em que ele vai se enquadrar. E principalmente a análise comparativa de Simples Nacional e de lucro presumido, que são os regimes mais comuns que as empresas de serviços adotam. Ele precisa
conhecer minimamente, ele pode e ele tem essa prerrogativa de pedir ao contador que apresente a explicação do porquê que o contador está sugerindo um regime ou outro, para que ele tenha um domínio mínimo daquelas informações. Agora, que ele não se conforme, não se contente com as informações apenas que a contabilidade passa, por causa das razões que eu já expliquei aqui. Às vezes o contador vai apresentar um comparativo lucro presumido e simples nacional e vai dizer, olha, o que você vai pagar no simples é ou mais barato ou equivalente e a gente vai fazer pelo simples porque vai ser melhor para você. Aí o médico concorda com aquilo, sem saber que às vezes esse comparativo é considerando no lucro presumido a tributação majorada, sem o planejamento e a adequação necessária para ele pagar menos. Então, confiar só no contador de que ele vai fazer a melhor análise tributária é extremamente arriscado. E se o profissional, no início da carreira, ele estabelece uma relação com um contador que não tem essa sensibilidade e até essa profundidade na matéria, eu posso dizer, dificilmente ele vai mudar de contador num curto prazo, porque normalmente é uma relação que se estabiliza por anos. Então pode acontecer de talvez ele descobrir que aquela orientação não foi a melhor, quem sabe, 8 anos, 10 anos, 15 anos depois de ele ter começado a faturar com a assessoria daquele profissional. E se porventura ele descobrir que pode recuperar algo, ele só vai poder recuperar no máximo dos últimos 5 anos. Hoje a gente tem muitas empresas que são especializadas em administrar a PJ médica. Você acha que o médico recém-formado, por exemplo, que se junta a alguns grupos de em média 5 pessoas para compor uma PJ, eles podem estar perdendo também com imposto desnecessário? Podem estar perdendo porque eu conheço algumas dessas empresas e vamos dizer que algumas dessas empresas orientadas por profissionais que não têm essa visão ampla e profunda do aspecto jurídico da tributação, levam esses empresários a pagarem mais do que poderiam e se não, podem até estar fazendo eles pagarem dentro da legalidade, mas estão deixando de orientá-los para fazer mudanças e adaptações que permitiriam de forma legal um recolhimento menor. Então, às vezes, falta a proatividade da empresa que dá assessoria contábil de convidar esses profissionais a conhecer mais da legislação e daquilo que pode ser feito para adequar a tributação. E às vezes isso é natural. Por quê? Porque imagina um escritório de contabilidade especializado em pessoa jurídica da área médica que atenda aí 400, 500 CNPJs, como a gente conhece algumas. Como é que o atendimento pode ser personalizado nesse nível de qualidade que a realidade exige, se ele é uma verdadeira linha de produção e ele precisa atender a esses 400, 500 CNPJs com a sua equipe que está ali focada em cumprir tarefas, em executar procedimentos, sem a análise jurídica, sem a análise técnica do conhecimento que isso requer. Então, inevitavelmente, vamos dizer, esse profissional, ele tende a pagar mais do que é devido e talvez lá no futuro, quando ele descobrir, através às vezes de uma abordagem, como a abordagem que a Open faz, ele vai descobrir talvez que poderia ter economizado muito dinheiro. E é isso aí, é esse tipo de personalização que nós da mentoria Escolhas Extraordinárias entregamos para o médico, desde todo o seu planejamento até o direcionamento para a Open, que também entrega essa análise totalmente personalizada. Você acha que faz sentido para o médico recém-formado já começar a estruturar seu CNPJ individual? Sim, às vezes até o CNPJ não necessariamente precisa ser individual, mas ele precisa cuidar de criar uma estrutura jurídica e às vezes até material, pensando na redução da sua tributação, que no longo prazo vai fazer uma diferença do ponto de vista financeiro aí extraordinária. E eu posso dizer, esse é um aspecto dentre muitos que você coloca na sua mentoria e que eu acho fantástico, porque você chama a atenção para a necessidade de um médico ele sair desse ciclo. E é o fato de ele entrar nesse ciclo, né, que você, inspirado inclusive no livro, no best-seller famoso, chama de Roda dos Ratos,
como a gente já conversou, é o fato de você chamar esses profissionais para saírem da roda dos ratos, para eles enxergarem outras coisas que vai fazer com que ele enxergue. Questões como, por exemplo, a necessidade de uma subespecialização, às vezes a necessidade de olhar para essa questão da gestão, a necessidade, às vezes, de ele contratar pessoas para prestar serviço e ele passar a ser um empreendedor que articula a mão de obra de outros profissionais. Enfim, esse convite que você faz para ele sair dessa roda, desse ciclo e enxergar outras coisas, inclui também ele enxergar esse aspecto tributário. Mas a sua mentoria é muito mais abrangente e, vamos dizer, contempla muitos outros aspectos que vão além daquilo que eu trato. É o que a gente traz, aquela dor escondida, as verdades que dói e ninguém fala. E hoje a gente está aqui abrindo parte dessa caixa preta com Alexandre Marques. E para a gente encerrar, se você pudesse dar um conselho direto para todo médico que está ouvindo hoje, qual seria o seu conselho de ouro? Não confunda confiança com confiabilidade. Por quê? Como eu falei naquele exemplo, eu tenho absoluta e inteira confiança em você. Mas quando eu pensar em um problema que não é de sua especialidade, essa confiança do relacionamento pessoal que a gente tem não é suficiente para fazer de você confiável para realizar determinada intervenção. Então, às vezes, o contador é uma das pessoas de maior confiança do empresário da área médica, mas ele pode não ser a pessoa mais confiável para conduzi-lo nesse processo de análise da sua realidade tributária, de eventual recuperação do que ele pagou a mais e de planejamento para uma desoneração futura. Lembrando de uma grande variável que está aí no meio do caminho, que é a reforma tributária, cujos efeitos começam a ser sentidos no ano que vem, mas de maneira mais acentuada, principalmente a partir de 2027. Maravilha. E como essa reforma tributária pode impactar no meio de todo esse caos? Porque a gente sabe que no Brasil as leis, tem lei que acaba mudando basicamente todo mês, talvez até um pouquinho antes. Você vai ter muito mais propriedade para explicar isso. E a gente está prestes a ter uma reforma que acredito que vai ser significativa. E daí, mais uma vez, a importância de a gente ter uma empresa especializada, alguém para ter uma dedicação personalizada, de acordo com cada CNPJ, de acordo com cada investimento médico também, para poder aproveitar o melhor, não pagar mais do que o que deve e também não deixar de pagar o que deve ser pago. Sim, verdade. E a gente tem que se preocupar com isso que a gente chama de compliance tributário, né? A conformidade da apuração do recolhimento dos tributos, porque cada vez mais o controle do governo ele se torna maior à medida que ele vai usando de mecanismos eletrônicos e a reforma tributária faz uma verdadeira revolução nesse ponto, que é a implantação do split payment, ou seja, os novos tributos, principalmente o IBS e a CBS, que vão substituir ISS, PIS, COFINS. Esses tributos eles vão ser recolhidos no momento do pagamento da operação. Então imagina um hospital pagando a PJ do médico e na hora que ele paga aquela nota fiscal, o valor do IBS e da CBS destacados na nota já vão ser segregados pela instituição financeira no momento da realização do PIX ou da TED, e aquele valor de IBS e CBS já vai direto para a conta da Receita Federal ou para a conta do Comitê Gestor do IBS, que vai defender ali os interesses de arrecadação dos estados e municípios. Isso é uma verdadeira revolução. Agora, não é só esse aspecto, porque isso vai, em certa medida, também facilitar e diminuir a burocracia para os empresários na apuração desses tributos. Existe a necessidade de se pensar também nos custos, e esse é até o aspecto mais importante. Então, não é só uma questão de cuidar da conformidade, mas é cuidar de pagar no limite da legalidade, ou seja, nem menos do que é devido e nem mais daquilo que é exigido. E com a reforma tributária, a gente pode dizer, o setor de saúde, de uma maneira geral, ficou numa condição privilegiada, vai ter uma redução de alíquota de 60%, ou seja, se IBS e CBS somarem 25%, a alíquota para a área de saúde vai ficar equivalente a 10%. E considerando que 10 é a alíquota
mas as empresas vão poder se valer de créditos nas suas aquisições. Um grande número de empresas na área de saúde vai ter uma carga tributária, digamos, muito mais amena do que em outros segmentos de serviços. Tem alguns segmentos de serviços que não foram prestigiados com nenhum tipo de redução e que vão sofrer um aumento muito forte, violento da carga tributária. A área de saúde conseguiu escapar disso e, felizmente, o Congresso Nacional teve essa sensibilidade de não onerar demais esse setor, que acaba sendo fundamental porque diz respeito a um direito básico do cidadão, né? Maravilha. Ainda há uma esperança. E a gente está criando um momento no podcast, graças à doutora Vanessa Menezes, que sugeriu a indicação de um livro. Então, honrando as tradições desse programa, sugestão de um livro, por Alexandre Marx. Olha, eu não posso sugerir para o seu público, para o perfil dos profissionais que você tanto assessora, uma outra obra, senão o livro Tributação da Atividade de Saúde, né? Até porque é a única que fala de tributação com esse viés. Inclusive, aproveitando o ensejo, posso até sinalizar que a segunda edição dessa obra, com as atualizações considerando a reforma tributária, ela já está em fase de diagramação. Então, em breve, a gente vai ter um conteúdo ainda mais atualizado, de sorte que quem adquirir essa obra vai ter direito de receber, sem pagar nada mais por isso, a versão digital da nova edição. Maravilha. Quem entrar para o novo grupo da mentoria Escolhas Extraordinárias vai ganhar esse livro no lançamento. Perfeito. Valeu, meu amigo. Estivemos hoje com o Alexandre Marx, CEO da Open Soluções. Se você é médico, sente que trabalha muito e está pagando muito imposto, deixando para trás aquele suor do seu trabalho, daquelas noites perdidas, deixando o seu princípio de lado, comenta a rota e vem conversar com a gente que a gente vai te encaminhar para quem entende de tributo de verdade. Prazer muito grande estar aqui com você. Faça. Satisfação.